Hoje em dia o maior problema que acaba gerando demandas, tanto em relação à esfera judicial como administrativa, é por conta da existência de muitas leis, muitas regulamentações. Assim, o Diário Oficial acaba tendo mais de 20 leis todo dia publicadas, instruções normativas, regulamentações, portarias. Eu vou conversar agora com Carlos Eduardo de Biasi, advogado tributarista que atua aqui em São Paulo, sobre a reforma tributária aqui no país, que não está sendo tão divulgada, né? As pessoas priorizam as discussões sobre reforma previdenciária, a reforma da lei trabalhista, mas que é muito, muito importante. O que vinha sendo discutido até um pouco antes dessa crise toda? Na verdade, desde que o presidente Michel Temer assumiu o governo, após o impeachment da presidente Dilma, teve-se muitas discussões a respeito de quais seriam os novos desafios a serem enfrentados pelo governo. E tomaram a decisão de tentar emplacar a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e também a reforma tributária ainda em 2017. Só que eu acredito que por conta de todos os escândalos envolvendo o governo e até agora até o próprio presidente Michel Temer está envolvido, né? Talvez as discussões da reforma tributária tenham ficado adiadas um pouco. Quais eram os principais pontos da reforma tributária? Então, na verdade, a reforma tributária, o principal objetivo dela seria a simplificação do sistema tributário brasileiro. Porque hoje em dia a gente tem diversos tributos que acabam incidindo sobre as mesmas operações e a cobrança por diversos entes federados. Então a gente tem tributos cobrados pelos estados, pelos municípios e pela própria União Federal. E isso acaba gerando não só custos com a parte de compliance, preenchimento de obrigações acessórias, a necessidade de equipes tributárias grandes dentro das empresas para conseguir dar conta de toda esse imbróglio legislativo que exige uma demanda muito grande de profissionais gabaritados, qualificados, que consigam atender às necessidades e cumprir as regras fiscais impostas hoje. Carlos, qual seria uma reforma realmente necessária no país, até diante da demanda que você recebe no escritório por parte das empresas? Olha, eu acredito que o que vem sendo discutido em relação à reforma, de uma certa forma, é positivo, porque com o objetivo de simplificação da legislação, a tendência é que isso melhore muito a vida dos contribuintes, enfim, das empresas, até das pessoas físicas. Hoje em dia o maior problema que acaba gerando demandas, tanto em relação à esfera judicial como administrativa, é por conta da existência de muitas leis, muitas regulamentações. Assim, o Diário Oficial acaba tendo mais de 20 leis todo dia publicadas, instruções normativas, regulamentações, portarias. Então, assim, para quem trabalha nessa área, primeiro você tem uma dificuldade de atualização muito grande, porque você tem que estar por dentro de tudo e ao mesmo tempo estar trabalhando para resolver os problemas do dia a dia das empresas, né? E eu acho que nesse sentido, de fato, o principal ponto a ser melhorado no Brasil em relação ao aspecto tributário é a simplificação do sistema. Então eu acho que nesse sentido a ideia é muito boa e bem-vinda. Você acredita que na hora da elaboração da lei, aspectos técnicos deveriam ser mais levados em consideração do que aspectos políticos? Com certeza, porque, assim, até por conta desses escândalos que a gente vê de empresas que pagavam propinas para ter alterações legislativas, né, inclusão de artigos e medidas provisórias, é possível você entender hoje, depois, né, de todos esses da abertura dessas informações, que de fato todas aquelas regras jogadas no meio de uma legislação que não tinha muito sentido,
com o tema que estava sendo tratado na lei, ou enfim, na medida provisória, de fato foi porque alguém pediu para incluir aquele artigo ou aquela demanda específica ali na legislação e acaba atrapalhando até a própria interpretação da legislação. E a tributação sobre renda, consumo, qual a sua opinião? O que é praticado em outros países, numa comparação com o que ocorre aqui no Brasil? Então, hoje em dia, só para você ter uma ideia, em relação à tributação sobre o consumo, a gente tem provavelmente mais de 6 impostos incidentes na cadeia, por exemplo, o ICMS, o IPI, o PIS e COFINS, quando a gente vai para o setor de serviços, o ISS, a gente tem uma gama de tributos que acabam incidindo sobre a mesma operação. Então, um dos objetivos da proposta seria a eliminação desses tributos e a criação de um tributo único que substituiria todos esses tributos. Em relação à legislação de outros países, assim, pela experiência que eu tive em trabalhos internacionais, é muito fácil você ver que o que eu sinto muita dificuldade, às vezes um cliente pede alguma explicação sobre uma determinada legislação, como funciona aqui no Brasil, e a gente tem que dar uma resposta sempre com cuidado e sempre cheia de ressalvas, porque você tem muita insegurança jurídica em relação à aplicação das leis aqui no Brasil. E o que em outros países, exatamente por ter um sistema tributário mais simplificado, você acaba eliminando esse tipo de problemas. Então, eu acho que esse é um dos pontos. E uma outra coisa que eu vejo muito em relação aos outros países é o fato de você ter uma abertura maior para discussão de assuntos tributários com o fisco. Então, é muito comum em outros países você agendar uma reunião com o fisco e com as autoridades fiscais e discutir um tema abertamente e falar, olha, a gente está pensando em fazer esse tipo de estrutura, a gente entende que vai ser essa tributação aplicável, está correto esse entendimento e não existe uma relação de briga entre o fisco e o contribuinte nesses países, é mais uma relação de cooperação e assim, o fisco tentando ajudar de fato na aplicação da lei da forma como ela foi concebida. Aqui não, né? Aqui é totalmente contrário. Na verdade, a gente já parte do pressuposto, né, o fisco parte do pressuposto de que nós estamos errados enfim, hoje em dia, até por conta de todos os cruzamentos eletrônicos de informação que o fisco detém hoje e o poder tecnológico do fisco, é muito comum as empresas receberem intimações ou autuações fiscais sem sequer o fiscal ter vindo até a empresa para analisar algum livro, porque isso tudo é entregue para o fisco, então ele já tem essa informação lá, ele só faz um cruzamento eletrônico das informações e acaba mandando autuação para os contribuintes enfim, aí você tem que contratar um advogado para se defender, isso gera custos não só com o advogado, mas custos com o judiciário, custo com a própria administração pública, que precisa ter mais funcionários para conseguir administrar a imensa gama de processos que existem, que nascem diariamente. Então, assim, eu acho que esse é o principal ponto de atenção. E a gente percebe em países desenvolvidos o imposto incide mais sobre renda do que consumo. Países em desenvolvimento, principalmente aqui na América do Sul, não. Mais imposto sobre o consumo do que sobre a renda. Queria a sua opinião. De fato, em outros países mais desenvolvidos, principalmente países da Europa, países membros da OCDE, existe uma maior concentração da tributação da renda ao invés do consumo. E aqui no Brasil é justamente o contrário, né? Apesar da tributação não ser baixa sobre a renda aqui no Brasil, a tributação sobre o consumo é muito alta. De fato, é um problema isso. E a tendência com a reforma, apesar de tudo que vem sendo discutido, não ter uma redução da carga tributária de um modo geral. O texto que vem sendo discutido e as propostas que estão sendo consideradas hoje não acabam
gerando uma redução da carga tributária global, mas sim uma simplificação do sistema que acabaria, por consequência, reduzindo outros custos associados, como aqueles que eu já disse, com custos com advogados, equipes tributárias, enfim. Os empresários discutem também uma necessidade de reforma tributária sobre a contratação do funcionário, porque muito se discute sobre a reforma trabalhista, mas há um grande ônus na contratação do funcionário, que não é repassado ao trabalhador, não é? O que você acha disso? Na verdade, hoje, o que acontece? Digamos assim, a média do custo da contratação de um empregado só em relação às contribuições sociais para uma empresa é de aproximadamente de 25% a 40%. E sobre, além disso, sobre o salário, ainda incide contribuições previdenciárias que são descontadas na fonte. Inicialmente, quando começaram as discussões dessa proposta, havia-se a ideia de aumentar o valor a alíquota das contribuições previdenciárias incidentes sobre o salário. Mas, aparentemente, pelo que tem divulgado na mídia, eles desistiram dessa proposta porque eles acharam que isso não passaria. Então, eu acredito que não haverá mudanças em relação à carga tributária, em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha. Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente na Educascope TV. Muito obrigada. Obrigado a você. Luciene Miranda para a Educascope TV.